6h23 da manhã do dia 15 de janeiro de 2025. Eu fiz agora um vídeo, já coloquei no download, né? Vou esperar agora o download concluir. Depois eu compartilho e tomar aqui um cafezinho com vocês, ó. Café solúvel, é um chá-fé. Café solúvel, canela e na temperatura de um chá. Ele não é um café, é o café moído, né? Ele é um café solúvel. Eu gosto de chamar de chá-fé. Então, tomar aqui esse cafezinho com vocês. E hoje eu vou fazer outras coisas aqui em casa. Vou tirar um tempo para fazer os vídeos de hoje, né? Pelo menos assim, 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com o meu planejamento, da minha gestão de tempo para ter tempo, dá para fazer 2 vezes na semana, um dia, né? 1 ou 2 dias para fazer os vídeos, né? E nessa semana nós temos vários temas para nossas pautas de estudo, de atualizações e de pesquisas, digamos assim. Então, assim, Nós, professores e professoras, eu posso dizer que eu sou professora? Posso, porque na minha carteira de trabalho, né, na minha CTPS, né, eu tenho esse registro como professora em dois colégios desde 1998. Então, eu tenho como comprovar a minha experiência na questão de lecionar, né? Então, assim, eu preciso entrar num contexto delicado hoje, porque, assim, nós, professores e professoras, nós temos um feeling, né? Um feeling para olhar para algumas determinadas situações com um respaldo de vivência e de experiência. Nem todo mundo, lógico, né? Nem todo mundo, porque para a gente adquirir um feeling mais assertivo, um feeling com mais assertividade, né, com mais respaldo teórico e prático, isso requer a experiência, a vivência na vida, não só na vida pessoal, mas na vida profissional, na vida estudantil, na vida desde sempre, né? Na vida escolar. Então, assim, nem todo mundo que hoje tem um pós-doutorado, um mestrado, uma graduação, tem a experiência, a vivência prática de outras pessoas. Nem eu posso dizer que eu tenho, né? Então, porque a arte de sobreviver, a arte de sobreviver um dia de cada vez, não se aprende nos bancos da faculdade, não se aprende na escola, não se aprende na igreja, não se aprende na religião, nenhuma religião. A arte de sobreviver um dia de cada vez, a gente aprende no tranco, né? No tranco, vivendo, né? Vivendo. Não existe fórmula perfeita para ser uma pessoa perfeita, para ser a mãe perfeita, para ser a filha, amiga, irmã, neta, e as demandas, e todas as posições em que precisamos exercer em todas as demandas da nossa vida, do nosso dia a dia. E então, enquanto na minha posição de professora, quando eu sou professora, eu tenho que ser professora. Quando eu sou mãe, eu tenho que ser mãe. Quando eu sou profissional, eu tenho que ser profissional. Quando eu sou dona de casa, eu tenho que ser dona de casa. No dia de ser faxineira, eu tenho que ser faxineira. No dia de ser motorista, na hora de ser motorista, eu tenho que ser motorista.
Na hora de ser pesquisadora, eu tenho que ser pesquisadora. Na hora de ser cientista, eu tenho que ser cientista. Então, na hora de acionar os meus recursos internos para ser a médica de mim mesma, lógico, muito bom senso, cautela e prudência, levando em consideração que nada substitui a consulta com um profissional especializado de cada área. Eu preciso exercer diversas funções no meu dia a dia, né? Então, meus dois 2 filhos, eles foram meus alunos, né? Desde pequenininho. Então, Petros, Renan, ele começou a ser meu aluno com 2 anos e meio. Ele estudava no Girassol, né? Era o dia todo, integral. O Renan sempre estudou em colégio integral. Ele se adaptou mais fácil ao sistema integral. O João Ramalho não se adaptou ao ensino e a metodologia do ensino integral. Ele ficou só 1 mês e o Colégio Cristos me sugeriu, não, ele não aceitou o João Ramalho para o tempo integral, né? E as diversas dificuldades que nós tivemos ao longo da vida educacional, não só da minha, mas dos meus 2 filhos também, em colégios católicos, né? Vale salientar isso. Então, assim, eu preciso verbalizar isso, porque isso, de uma certa forma, ficou resolvido dentro de mim, mas talvez não esteja resolvido na cabecinha do João Ramalho e na cabecinha do Petros Renan, para entender o que aconteceu durante toda a vida escolar dos meus 2 filhos, né? Meus 2 filhos, eles precisaram de uma educação mais digamos, mais especializada. E quando meu primeiro filho nasceu em 1999, o João Ramalho em 2004, apesar, ainda não existia as leis, né, da inclusão, do estatuto da pessoa com deficiência. Meus filhos, eles são adultos, eles não têm diagnóstico, eu não tenho um diagnóstico, mas nós temos dificuldades de aprendizagem, nós temos dificuldades, assim como qualquer pessoa. Eu tenho uma deficiência no meu lado, na minha vista esquerda, e que eu posso dizer hoje que eu tenho 30%, 40% apenas da minha vista esquerda. Posso dizer que sou uma pessoa deficiente? Posso. Todos nós somos deficientes. Todos nós somos deficientes. Porque todos nós temos especificidades, nós temos individualidades que nos tornam diferentes uns dos outros. Não existe isso, tudo bem, a pessoa PCD, pessoas com deficiência. Então, até que ponto isso contribui ou atrapalha a vida dessas pessoas? Até que ponto isso agrega? Até que ponto isso isola? Porque nós precisamos adentrar nessas especificidades dessa pauta polêmica, dessa pseudo-democracia, dessa pseudo-preocupação com as pessoas com deficiência, com as pessoas que necessitam de um pouco mais de cuidado em relação à acessibilidade, à informação, ao conhecimento, à educação, a sobreviver no dia a dia. Então, é uma pauta polêmica. É uma pauta muito polêmica. Eu e os meus filhos, nós não somos pessoas diagnosticadas como pessoas com deficiências. Então, eu tenho dificuldades de várias coisas. Eu tenho facilidades para umas coisas e dificuldades para outras coisas. O fato de eu não gostar de lugares com grande aglomeração de pessoas e de eu não gostar de alguns ambientes, isso não quer dizer que eu seja antissocial. Isso quer dizer que eu seja anti alguns ambientes,
ante alguns lugares em que não é confortável para mim. Isso não tem nada a ver com ser antissocial. Isso não tem nada a ver com ser uma pessoa difícil de adaptação. Porque, assim, é necessário a gente abrir o leque, abrir as questões dessa pauta, as especificidades dessa pauta polêmica. Porque, assim, eu preciso de suporte que, em tese, as leis disseram que eu tenho direito, assim como a Constituição Federal, no artigo 5º, que me dá um monte de direitos. Aquele mundo encantado e perfeito da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Assim são as novas leis também do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146 de 2015 ainda é uma lei nova. É uma lei que ainda é desconhecida por muitas pessoas. Então, assim, nós precisamos pensar e pontuar as vantagens e as desvantagens dos diagnósticos das pessoas com deficiência, PCDs. Até que ponto isso ajuda, até que ponto isso atrapalha, até que ponto isso agrega, até que ponto isso isola, até que ponto isso contribui, até que ponto isso não contribui, até que ponto isso é uma inclusão, até que ponto isso é um estigma na sociedade, né? Então, assim, quando eu escrevo sobre diversas pautas polêmicas nas redes sociais, e eu espero que esse único meio que eu tenho de me posicionar na minha, entre aspas, livre expressão, meu direito de livre expressão, porque também nem todo mundo tem discernimento necessário para usar o próprio livre-arbítrio e os próprios direitos, né? Os direitos legítimos, assim como o direito de livre expressão. Porque nós não podemos confundir a liberdade de expressão com injúria, com calúnias, com difamações. Nós não podemos confundir a liberdade de expressão com discurso de ódio, com apologia ao ódio ou apologia a qualquer coisa que seja incitação a crimes, né? Nós não podemos achar isso normal. Todos nós temos um filtro para saber, né, até que ponto algo é certo, até que ponto algo é errado. Mas nem todo mundo tem esse discernimento, nem todo mundo recebeu essas experiências, vivências, esse preparo na vida. Então nós vamos nos deparar com diversas pessoas sem noção mesmo. Nós vamos nos deparar, além de pessoas sem noção, nós vamos nos deparar com pessoas sem noção e cheia de vários tipos de excessos. Descontando nos outros. 14 minutos. No próximo vídeo, eu falo mais um pouco sobre isso.